40 dias no qual os católicos realizam a preparação para a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico que celebra a ressurreição de Cristo, base principal da fé cristã, é chamado de Quaresma. Os 40, tem esse significado. Primeiro, de uma libertação. Segundo, de uma comunhão com Deus no mistério da Páscoa. Por quê? Porque Jesus Cristo vai no deserto, Jesus Cristo vai conosco no deserto. E tem um outro ponto importante. Esses 40 dias, esses 40 anos é a nossa vida. A nossa vida. Nós podemos viver o cotidiano da nossa vida como um caminho, como uma passagem, São Francisco vai falar no final da morte que ele está entrando, ele está passando para a vida eterna. Então, os 40 dias, os 40 anos é a nossa vida. Este período é a oportunidade de deixar o pecado e se voltar para Deus. Ao enfrentar as tentações do demônio no deserto, Jesus ensina os cristãos a vencerem o mal pela oração e pelo jejum. E em sua paixão, dá a própria vida pela salvação do mundo, se tornando o maior exemplo de caridade. Por isso, a penitência é tão importante na Quaresma, pois leva o cristão à conversão. É necessário um sacrifício. Por exemplo, o jejum, então na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, tem algumas pessoas que ficam a toda a quaresma sem comer carne, por exemplo, Então tem sim uma conotação do sacrifício à penitência. Mas a penitência cristã, ela tem que ter uma visão do amor. Eu faço penitência para me amar mais. É isso que nós temos que ter, essa ótica. Jesus veio trazer uma boa nova. A boa nova é uma boa notícia. A boa notícia não pode ser algo que não me traga felicidade. Então, se eu sou capaz de renunciar, por exemplo, vamos ser bem concretos, se eu sou capaz de renunciar a um tanto tempo inútil que eu fico no celular, ou se eu sou capaz de renunciar a tantas palavras inúteis que na realidade não constroem a vida do outro, eu já estou fazendo uma penitência. Eu estou fazendo uma penitência para poder amar mais os meus irmãos e amar mais Deus. E vamos pegar também o jejum. Eu faço um jejum de alguma coisa. O jejum cristão, ele não é um jejum só de abster de algo. Eu faço aquele jejum para que aquilo que eu não comi, para que aquilo que eu não estou usando, possa servir para o outro. É sempre ligado, então, a uma obra de caridade. O primeiro dia da Quaresma é a quarta-feira de cinzas. Este tempo possui 6 domingos celebrativos, sendo que o último se chama Domingo de Ramos, e com ele se inicia a Semana Santa. A estrutura que a igreja dá, ao tempo quaresmal primeiro, nós já iniciamos com a quarta-feira de cinzas, onde tem liturgicamente um ato muito importante, que é quando o cristão vai receber as cinzas ou na testa ou em cima da cabeça e vai dizer: convertei-vos e crede ao Evangelho, que é a mesma frase no Evangelho de Marcos, quando Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. Então, aquela primeira celebração é para o cristão ter consciência, se está entrando em um período particular de penitência, um período particular de purificação, de rever a própria vida. E isso nós temos justamente por 40 dias, até que a gente fale da Semana Santa, Então, a Semana Santa que iniciaria com o Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. E depois, terminando esse tempo quaresmal, nós vamos pegar o ápice da nossa vida cristã, do mistério que a gente celebra. Então, ali é o Tríduo Pascal, onde nós vamos viver a paixão, a morte e a ressurreição. Esses 3 dias nós podemos falar que ali tem resumido, é o ápice de todo o mistério de revelação do amor de Deus, mas também o ápice do mistério da nossa salvação. Para auxiliar os cristãos neste período, Frei Sérgio escreveu um livro intitulado 40 Dias no Deserto, com orientações para cada dia do tempo quaresmal.
uma forma do fiel olhar para si e enxergar as mudanças que são necessárias para a vida. A proposta de escrever os 40 dias no deserto é justamente dar para as pessoas, ajudar as pessoas de um modo, repito, muito simples. Primeiro, compreender melhor a palavra. Então, é uma meditação do Evangelho do dia, cada dia da Quaresma eu fiz uma meditação. A pessoa pode compreender melhor o significado daquela palavra. Utilizo muito a vida dos santos. Então, ali nós temos várias frases, várias catequeses também de livro de vida dos santos, do magistério da igreja, e logo depois um ato concreto que a pessoa vai fazer naquele dia. Vou dar um exemplo muito simples, Nós falamos, tem um dia lá do perdão, ou tem um dia lá onde Jesus vai falar do serviço. A proposta do livro é que depois de você ter escutado a palavra e rezado, você vá dar um pouco do seu tempo gratuitamente para alguém. Vá sair de você. Quaresma é tempo de penitência, purificação e conversão. E tudo ocorre para isso nesse período, seja na liturgia, nos cânticos ou na oração. É a oportunidade de seguir Jesus em seus últimos momentos de vida e aprender com Ele o amor e a misericórdia. O tempo quaresmal é um tempo que a igreja vai chamar um tempo especial, onde nós cristãos somos chamados novamente à essência da nossa vida cristã, que é uma vida o quê? Uma vida de conversão. E muitas vezes a gente tem uma conotação de conversão como algo pesado, algo difícil, algo duro. Mas a conversão do cristão é um caminho em direção à felicidade, à liberdade, a uma realização plena. O Papa Francisco fala tanto dessa felicidade que deve brilhar no coração e no rosto dos cristãos. Justamente a Quaresma nos chama a escutar mais a palavra de Deus, a nos colocar mais na perspectiva da graça de Deus e fazer as mudanças necessárias. Mas sempre eu mudo para me tornar mais livre, eu mudo para me tornar mais feliz, eu mudo porque eu quero ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Vale lembrar que a confissão também é fundamental neste período, pois é por meio deste sacramento que o cristão recebe da misericórdia do Pai Eterno o perdão dos pecados e se reconcilia com a Igreja. Eu vim para agradecer uma graça que recebi em setembro do ano passado. Minha netinha adoeceu e passou muito mal, ficou muito ruim. Dentro de 3 dias, ela, de uma gripe, encaminhou para uma pneumonia. E dessa pneumonia ela foi parar na UTI, já estava todo mundo, o médico, todo mundo preocupado. Cheguei, conversei com meus filhos, com a minha nora e disse: vocês não têm fé? A gente tem que ter fé no Pai Eterno. E aí nós começamos todo mundo a fazer corrente de oração. E eu prometi ao Pai Eterno que se ela se recuperasse, ficasse bem, eu falei que eu viria agora na procissão, vestiria ela toda de branco e deixaria toda a roupa nova que ela vestiu, usou, para vir lá no São Cotolengo. E ela veio na maior alegria do mundo, sorrindo e cantando. A caminhada começa com o primeiro passo. Supera obstáculos pelo poder da fé, em busca da paz e em respeito à tradição, pelas graças do Pai Eterno. Vivemos em Romaria. Associação Filhos do Pai Eterno. Tantas pessoas também nos enviam testemunhos de graça alcançada, o que motiva muitas pessoas também a viverem sua fé e a terem mais esperança diante das dificuldades. Por isso hoje eu vou compartilhar com vocês o testemunho da Zilda de Almeida Avelino. Ela é de Poço Fundo, Minas Gerais, e ela nos diz assim: meu marido, Lupércio, sofria com o vício da bebida e cigarro.
Ele teve 3 paradas cardíacas por conta do álcool e passou 14 dias em coma. Os médicos já não davam esperança, mas eu mantive a fé no Divino Pai Eterno. Depois do coma, passamos 3 meses difíceis, pois ele não andava nem comia sozinho. Nesse período, ainda descobrimos uma tuberculose. Foram dias difíceis, mas todos os dias eu dava água benta para ele beber e passar no corpo. Assim ele foi se recuperando e começou a dar os primeiros passos. Hoje ele está totalmente recuperado. Eu estou aqui para agradecer. Obrigada, Divino Pai Eterno, por toda a força e bênção que nos foi concedida. Zilda de Almeida, muito obrigada, viu, por compartilhar conosco o seu testemunho. E eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram com o que você e o Lupércio, seu esposo, enfrentaram. E eu tenho certeza que muitos corações estão se renovando na esperança de que tudo pode ser transformado. E que através do seu testemunho os corações sejam tocados, as famílias sejam tocadas a não desistir, mas que cada um continue lutando uns pelos outros, para que todos sejam alcançados pela graça do Pai Eterno.